Olá, pessoal. Meu nome é Gabriele Araújo, eu sou professora de Biologia e hoje nós vamos aprender um pouco sobre biotecnologia. A biotecnologia abrange diferentes áreas do conhecimento e, em seu sentido mais amplo, compreende a manipulação de plantas, animais e micro-organismos para a obtenção de processos e produtos de interesse da sociedade, podendo ser em setores da indústria, meio ambiente, medicina, entre outros. O termo biotecnologia é recente, mas a sua aplicação prática é bastante antiga, como, por exemplo, os experimentos microbiológicos realizados por Louis Pasteur no século XX. A partir deles, ele conseguiu compreender o processo de fermentação. Nessa época, não se sabiam como esses processos ocorriam de fato, até porque eles aconteciam às cegas. Mas, com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento das áreas da ciência, muitas dúvidas que até então existiam, elas puderam ser respondidas. Sendo assim, a biotecnologia adquiriu bastante importância e relevância para a nossa sociedade, e é um tema bastante cobrado no Enem e nos vestibulares. Agora nós vamos ver alguns conceitos e técnicas que estão relacionados à área. A engenharia genética, ela é muito importante para essa área, pois ela oferece as tecnologias necessárias para subsidiar as técnicas de produção e permitir a obtenção de produtos. Dentre as técnicas, nós temos a técnica do DNA recombinante. Ela consiste em transferir o DNA de um organismo para outro. Isso só é possível porque os organismos eles possuem a molécula de DNA com as mesmas estruturas. O que diferencia é a disposição das bases nitrogenadas. Essa técnica ela é utilizada para multiplicar genes de interesse científico. Aqui nós temos as etapas da recombinação. O que vai ser feito é a introdução de um gene no material genético de um hospedeiro. Nesse caso, o hospedeiro é uma bactéria. As bactérias são organismos muito utilizados para esta técnica, pois se reproduzem rapidamente. E além disso, elas possuem o plasmídeo, que é um DNA extracromossômico capaz de se replicar independentemente do cromossomo bacteriano. Então, primeiro é necessário isolar o fragmento de DNA que contém o gene de interesse, que nesse caso é de uma célula animal. É removido o plasmídeo da bactéria e, utilizando enzimas de restrição, o gene de interesse é cortado do DNA humano. Utilizando essas mesmas enzimas de restrição, é realizado o corte no plasmídeo. Sendo assim, o gene é complementar ao plasmídeo. As extremidades, elas irão se unir a partir da ação de enzimas de ligação. Assim, é formado o DNA recombinante. Esse DNA recombinante é introduzido na célula hospedeira, em um processo que a gente chama de transformação. Essa célula irá se multiplicar, produzindo clones contendo DNA recombinante. Outra técnica é a clonagem. Aqui nós temos a definição de clone como uma população de moléculas, células ou organismos que se originaram de uma única célula e que são idênticas à célula original. A clonagem é um processo natural para os seres originados a partir de reprodução assexuada, que é o caso dos seres unicelulares como as bactérias. Nos seres humanos, esse processo também ocorre com os gêmeos idênticos. Apesar da formação do ovo ser por reprodução sexuada, existe um processo assexuado de divisão celular que dá origem a esses descendentes idênticos. Para além da clonagem natural, existem técnicas de clonagem que são induzidas. No caso, são procedimentos realizados em laboratórios, como é o caso da clonagem vegetal. Existem técnicas de cultivo in vitro em que se cultiva células, tecidos ou órgãos vegetais em um meio de cultura
contendo os nutrientes adequados que permitem a produção de milhares de plantas idênticas à planta-mãe. Essa técnica ela é muito utilizada pela agricultura moderna por garantir uma produção muito maior e também mais rápida. Outra técnica de clonagem é a clonagem reprodutiva. Essa tecnologia ela se baseia em gerar um animal contendo o DNA nuclear de um animal previamente existente. Para isso, se utiliza a técnica de transferência nuclear. Na técnica de transferência nuclear, o núcleo de uma célula somática é retirado, ao mesmo tempo em que o núcleo de um óvulo não fertilizado também é removido. O núcleo da célula somática é introduzido no óvulo desprovido de núcleo. Esse óvulo sofre um estímulo elétrico e começa a se dividir. Depois de vários ciclos de divisão celular, o embrião é formado. Para a ciência, a primeira tentativa considerada com êxito foi o caso da ovelha Dolly em setembro de 1996. Esse tipo de clonagem em humanos ela é proibida no Brasil e também em muitos outros países. A clonagem terapêutica é um procedimento em que os estágios iniciais eles são idênticos à clonagem reprodutiva. No entanto, o embrião formado, ao invés de ser implantado no útero de uma fêmea, ele é utilizado em laboratório para produzir células-tronco e assim produzir tecidos e órgãos para o transplante. Mas afinal, o que são células-tronco? São células também chamadas de células estaminais e são indiferenciadas, ou seja, não passaram pelo processo de diferenciação celular. As células-tronco têm como características a autorreplicação e a potencialidade de se diferenciar em vários tecidos. Elas estão classificadas em células-tronco não embrionárias e embrionárias. As células-tronco embrionárias, como o próprio nome já diz, elas estão presentes no embrião, formadas no começo do desenvolvimento embrionário. Elas se destacam por sua alta capacidade de diferenciação celular. Elas estão divididas em totipotentes e pluripotentes. As totipotentes são aquelas capazes de se diferenciar em todos os tecidos, incluindo a placenta e os anexos embrionários. As pluripotentes são aquelas capazes de se diferenciar em quase todos os tecidos, excluindo a placenta e os anexos embrionários. As células-tronco não embrionárias são ditas adultas. Elas possuem menor capacidade de diferenciação e por isso são chamadas de multipotentes. Essas células se encontram principalmente na medula óssea e no sangue do cordão umbilical. Por fim, nós vamos falar dos transgênicos. Os transgênicos são organismos que tiveram material genético de outra espécie inserido neles. Se, por exemplo, existe um gene que codifica uma proteína de alto valor nutricional e ele está presente numa espécie de planta, e a gente quer inserir esse gene numa outra espécie de planta. A gente pode fazer isso utilizando a bactéria como intermediária, como as agrobactérias, que são bactérias capazes de inserir seus próprios genes no genoma da planta. Ou a gente pode fazer isso de forma direta, inserindo o gene diretamente na célula vegetal. Os transgenes não precisam ser necessariamente de uma planta. Eles podem ser oriundos de um animal, de uma bactéria. Enfim, esse gene adquirido assume na planta características que ela não apresentava anteriormente. Lembrando que o termo transgênico não se aplica somente a plantas, mas também a animais e bactérias. Na indústria alimentícia, os produtos transgênicos eles têm como objetivo atender à demanda de consumo mundial, priorizando a produção em massa em um menor tempo e com melhor qualidade. A gente pode identificar esses produtos transgênicos analisando a sua embalagem, na qual aparece uma letra T dentro de um triângulo amarelo. Existe um decreto que assegura o nosso direito a essa informação. Então, um transgênico
é a mesma coisa que um organismo geneticamente modificado? Necessariamente não. Um geneticamente modificado, ele pode ter o genoma modificado sem receber o material genético de outra espécie. Sendo assim, um transgênico é sempre um organismo geneticamente modificado, mas um organismo geneticamente modificado nem sempre é um transgênico. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam... Aí aqui nós temos as opções de respostas de A a E. A informação responsável pela fabricação de uma proteína é o gene. Nesse caso, foi introduzido nessa bactéria um gene humano. Se a gente sabe que o gene é uma sequência de DNA e que todo gene codifica uma proteína, logo a resposta correta para essa questão é a letra A. As bactérias receberam a sequência de DNA codificante de insulina humana. Na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência de suas características peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de... E aí estão as opções de respostas de A a E. Quando a gente viu sobre as células-tronco, falamos que elas são células indiferenciadas e que suas principais características são a sua capacidade de se autorreplicar e de se transformar em outros tipos de células. Sendo assim, a resposta correta para esta questão é a letra D, a capacidade de diferenciação em células especializadas. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!